O presidente Lula foi orientado a evitar falar sobre a guerra após o ataque do Irã a Israel. A avaliação é a de que, no ano passado, quando o presidente Lula tentou atuar como mediador, gerou desgaste e aumentou a rejeição do público religioso. Caso seja questionado, a orientação ao presidente é que ele invista em falas genéricas e com um tom neutro. Vamos ao debate. Caio, o Brasil deve adotar um tom neutro? Olá, Leandro. Olá, doutor. Saudações à nossa audiência. Bom, eu creio que a neutralidade se torna um tanto imoral quando um dos lados do conflito quer o total extermínio do outro lado. O problema é que quando o assunto é política externa, Lula, o PT e o governo são especialistas em estabelecer aquelas falsas equivalências. E aqui eu cito alguns exemplos. Quando Lula opina sobre a invasão ilegal da Ucrânia pelo exército russo, invasão que causou uma crise energética na Europa e que matou centenas de crianças ucranianas, ele costuma poupar críticas ao país agressor e sinalizar que a culpa também é do país agredido. Em janeiro de 2023, por exemplo, Lula disse, aspas, continuo achando que quando um não quer, dois não brigam, disse aí o grande estadista que sugeriu mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia, enchendo a cara numa mesa de bar. Como resultado dessa postura nada sóbria do presidente, a imprensa francesa classificou Lula como um falso amigo do Ocidente e das suas democracias. Outra falsa equivalência do Lula foi a comparação ridícula que ele fez entre o tempo no poder da primeira-ministra alemã, que foi eleita democraticamente, e do ditador da Nicarágua, seu companheiro e aliado ideológico, aquele que perseguiu padres e freiras. Na sua entrevista ao El País, o Lula questionou indignado: por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não? Qual é a lógica? E aí a entrevistadora, com toda a paciência, toda a educação, respondeu que a Angela Merkel não perseguiu nem prendeu seus opositores políticos. E só uma última falsa equivalência para ilustrar meu argumento e já adentrando aqui o conflito no Oriente Médio. Quando o Hamas ordenou o sequestro, o estupro e o assassinato em massa da população civil israelense, o Lula se referiu à reação militar de Israel como terrorismo. O petista ainda afirmou que, aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza com os palestinos só existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, fecha aspas. Então, essa comparação esdrúxula, que soa aí como música, para ouvidos antissemitas, rendeu a Lula elogios públicos dos terroristas do Hamas e o status de persona não grata em Israel. Só que agora, nesse caso dos atos de guerra do Irã, a reação do governo Lula foi ainda pior, porque além da falsa equivalência, o governo escancarou seu duplo padrão ideológico. Ou seja, dependendo de qual país está envolvido, o governo reage de maneira muito diferente, mesmo diante de situações similares. Hoje, o site especializado Poder 360 estampa a seguinte manchete: Brasil condena ataque de Israel ao Irã, mas não o oposto. Então, vejam só que mudança de tom. Quando houve o ataque à embaixada do Irã na Síria, um ataque de autoria não confirmada, atribuído a Israel, o governo Lula soltou a seguinte nota, aspas, o governo brasileiro condena o ataque aéreo em 1º de abril contra o consulado do Irã. Aí tudo certo. Mas agora, diante de uma retaliação absolutamente desproporcional, as tintas do governo Lula adquiriram um colorido muito mais suave. Aspas de novo. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação relatos de envios de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos. Bom, por que o governo Lula não condenou explicitamente esses atos de guerra? E que história é essa de relatos? Será que ninguém no Itamaraty sintonizou a CNN e assistiu às imagens daquela chuva de mísseis contra Israel? Então, concluindo, é muito importante que o telespectador esteja atento a esse mar de narrativas, esse mar de falácias, muitas vezes propagadas por agentes do próprio governo. Israel e Irã não estão em equivalência moral nesse conflito. Israel, que é uma nação vítima do terrorismo, é uma democracia parlamentar que protege liberdades civis, que acolhe pessoas de outros credos e etnias, inclusive no poder legislativo. Já a República Islâmica do Irã é, na prática, uma teocracia militar, uma ditadura religiosa que controla as forças armadas e o acesso a cargos eletivos. O Irã não reconhece o direito de existência de Israel e, por lá, o Estado judeu é referido como Pequeno Satã.
Por sua vez, a Guarda Revolucionária Iraniana é uma organização paramilitar muito obscura que financia extremistas e grupos terroristas com recursos de atividades criminosas. E, no ataque aéreo ao consulado do Irã, algumas das suas lideranças mais ativas e mais radicais foram neutralizadas. Uma linha de ação que já foi, inclusive, adotada pelos Estados Unidos da América lá no Iraque. Não à toa, o mundo ocidental condenou a retaliação iraniana, mas, para variar, Lula da Silva não acompanhou seus colegas democráticos. Zé, o Brasil acerta ao adotar um tom neutro? Bem, olá, Leandro, olá, Caio. Eu vou me ater exclusivamente ao objeto da pergunta. E, claro, todos os aspectos que envolvem essa crise colocada entre Israel e Irã. Eu acho que a certa não é apenas a minha opinião, nem do governo brasileiro. Especialistas em direito internacional, em relações diplomáticas, como, por exemplo, o ex-ministro Rubens Recupero, que não é petista, nem integra este governo, foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e é um diplomata de carreira, ele claramente disse que era esta posição que o governo brasileiro deveria tomar, ele hoje subsecretário-geral da ONU, aconselhando uma certa equidistância. E por que isso? Vamos remontar aos fatos. Tudo começa com um ataque que eu considero, sim, terrorista e lamentável, do Hamas a Israel. Israel reage, aliás, até diria que nem Israel reage. O governo do Benjamin Netanyahu, que se encontrava numa forte crise política, como está hoje novamente, encontra uma grande oportunidade de se conservar no poder. Responde ao ataque. Até aí temos uma situação de compreensão, mas extrapola em muito aquilo que deveria ser o seu ataque, atingindo população civil, incentivando situações de extermínio de crianças, bombardeio de hospitais, etc. Muito bem. Esta é a situação que está posta até hoje, quando Israel ataca a embaixada do Irã na Síria, matando algumas pessoas que lá estavam. Ora, embaixadas são consideradas pelo direito internacional como parte do território de um país. E quem ataca desta forma uma embaixada, efetivamente exige até a possibilidade, ou a impõe a possibilidade do exercício do direito de autodefesa. O Irã foi até curiosa a situação, porque o Irã, ocorreu o ataque à embaixada e disse, olha, eu vou revidar. Passa 2 dias, o presidente do Irã falou, olha, atenção, hein, que eu vou revidar. A Casa Branca chegou a informar, olha, o Irã vai revidar, mas dentro de certo temperamento. E, de fato, o Irã, após ter alertado que faria ataques, fez um ataque que sabidamente seria controlável pelo cinturão de defesa de Israel. Ou seja, o Irã fez uma resposta ao ataque que sofreu a sua embaixada, mas dentro de uma situação controlada, em que ele já afirmou, não vou mais continuar. Inclusive, o próprio embaixador Recupero chega a nominar esta ação do Irã de espetáculo. Ou seja, foi um espetáculo de resposta que seria facilmente absorvido pelas linhas de defesa de Israel. Não foi um ataque bombástico do ponto de vista de que vamos aniquilar, vamos fazer, como o Irã teria condições de fazê-lo se efetivamente fosse dar uma resposta mais dura, o que não fez. Ora, diante deste quadro, o que deve fazer o governo brasileiro? No primeiro momento, Luiz Inácio Lula da Silva, como é a sua propensão natural e a propensão histórica do país, tentou defender a paz em relação a Israel e o Hamas. Inclusive, o Brasil fez uma nota no Conselho de Segurança da ONU, quando lá participava, defendendo o cessar-fogo. Isto foi rejeitado naquele momento. Naquele momento, os Estados Unidos tinham uma posição ainda de apoio incondicional a Israel e foi cedendo ao longo do tempo diante da extrapolação visível que o governo de Benjamin Netanyahu fez na resposta à população civil da Palestina na faixa de Gaza. Então, naquele momento, Lula procurou efetivamente buscar a paz. E dentro de uma fala dele que foi descontextualizada, isso levou o governo Benjamin Netanyahu, que opera como todo extremista, o extremista ele busca sempre um antagonista, ele encontrou em Lula alguém que ele pudesse escalar
para dizer, olha aqui, isto é um ataque ao povo judeu em geral, etc., quando na verdade era um ataque claramente direcionado ao governo Benjamin Netanyahu, pelo seu extremismo e pela abusividade da sua resposta. Ora, neste contexto, fica claro que Benjamin Netanyahu não queria pessoas defendendo a paz, ele queria a guerra. Aliás, era a única maneira que ele tem de se conservar em Israel, porque a sua situação política interna é gravíssima, delicadíssima. Fala-se que ele pode ser destituído, fala-se que, inclusive, se for destituído, será preso. Isso é o que se fala em Israel. Isso está documentado em todos os jornais. Os especialistas, em geral, sejam eles de esquerda e de direita, falam a situação difícil de Benjamin Netanyahu. Ou seja, para ele, a radicalização da guerra é um elemento de sobrevivência política e talvez até pessoal. Ora, é nesse contexto que Israel resolve atacar a embaixada do Irã na Síria, um ataque a um território de um país que tem que responder no exercício da autodefesa. Politicamente tinha que dar uma resposta e dá avisando que ia dar. É como aquele lutador de boxe, imaginemos, que fala assim, olha meu adversário, eu vou dar um soco, hein? Olha que eu vou bater aqui no lado direito, hein? Olha que eu vou fazer, ou seja, uma coisa controlada, uma resposta que ele, dentro da política internacional, da forma em que ela é feita hoje, ele tem que fazer, e uma situação, portanto, que exige do Brasil uma equidistância. Os especialistas recomendam que assim seja feito, e é natural que seja para que Benjamin Netanyahu, mais uma vez, não distorça as palavras do presidente brasileiro para tentar crescer numa política em que só o antagonista para ele resolve seus problemas políticos internos e internacionais. Caio, o embaixador de Israel no Brasil criticou a resposta do governo brasileiro. O não posicionamento do Brasil pode prejudicar a relação entre Israel e o Brasil? Não, porque ela não pode ser mais prejudicada do que já está, né, Leandro? Vamos combinar aí que nós temos, como eu citei anteriormente, né, o atual presidente da República classificado aí como persona não grata em Israel. Nós temos o embaixador brasileiro tomando pito, né, no Yad Vashem, né, aquele grande monumento, né, a essa tragédia humana que foi o Holocausto, enfim. Então, eu acho que realmente isso simplesmente cristaliza uma situação que já está dada, né, que é aí esse descompasso entre as lideranças brasileiras e israelenses. Agora, eu acho importante, né, o Zé trouxe um argumento legítimo, que é a autodefesa, né, que é consagrada aí no artigo 51 da Carta da ONU. O que eu trouxe aqui também, né, para a reflexão do telespectador foi justamente o precedente americano na sua atuação no Iraque. Então, da mesma forma, nós temos uma nação estrangeira, né, atuando além das suas fronteiras para neutralizar uma ameaça terrorista a partir de uma ameaça concreta, no caso dos Estados Unidos e de Israel, de uma situação concreta, de um ataque prévio, né? Pode ser o 11 de setembro, pode ser o 7 de outubro. Então, eu peguei aqui só, por exemplo, uma manchete do portal G1 de janeiro de 2020. Bombardeio ordenado por Trump mata principal general iraniano. Era um dos homens mais poderosos aí do Irã. O ataque foi em Bagdá e ele matou também, parece que o chefe da milícia iraquiana, né? Então, ele também era chefe de uma unidade especial da já citada Guarda Revolucionária. Então, para vocês terem uma ideia, essa Guarda Revolucionária tem 125 mil homens, né? Tem um orçamento aí à parte, não responde aí necessariamente ao Estado iraniano. Então, a situação que a gente tem aqui é, se você tem, né, um país ou uma entidade desse país, né, financiando o terrorismo, né, enfim, concorrendo para esses ataques covardes, será que não é o caso de reconhecer a legitimidade da neutralização dessas ameaças, ainda que de repente em solo estrangeiro e também nas embaixadas? É uma questão para reflexão. Zé, concorda com o Caio? Não, e a questão de reflexão que ele deixa, eu procuro responder. Nada, absolutamente nada justifica o ataque a uma embaixada de um país. Eu condenei e vou condenar sempre o extremismo do Equador ao tomar a medida que fez, invadindo com pessoas encapuçadas a Embaixada do México. Merece uma represália das nações. Da mesma forma, é despropositado e absurdo que o governo de Benjamin Netanyahu, ataque a Embaixada do Irã, que é integrado
considerado como parte do seu território, matando pessoas dentro da embaixada. É óbvio que tem que haver uma resposta. Nada, absolutamente nada justifica ações desse tipo. Isso equivale a uma declaração de guerra. Eu atacar uma embaixada significa declarar guerra ao país. Isso pelas leis internacionais, pelas convenções, eu não ataco embaixadas. Então, o governo do seu Benjamin Netanyahu, talvez na ansiedade de manter-se no poder, porque de fato esse governo reconheceu o Lula persona não grata. Do jeito que vão as coisas, já persona não grata Israel vai ser Benjamin Netanyahu. Esse vai ser pessoa não grata, porque ele pode não só ser destituído do governo, mas como ser preso, segundo informações claras que são colocadas em Israel. Ele tinha feito uma mudança do poder judiciário lá inaceitável, estava para cair. Quando o Hamas pratica o ato terrorista, ele encontra alimento político num processo de radicalização e vai para cima. E dentro da sua visão extremista, ele ataca a população civil na Palestina. Se no primeiro momento ele tinha uma grande solidariedade mundial, começou a ser atacado duramente pelos países, inclusive pelo seu grande aliado, Estados Unidos da América. Ou seja, ele começou a perder terreno. Então ele precisa ter polarizações. O extremista vive de polarizações, é assim que ele se alimenta. Ele não consegue fazer política pró. Ele tem que fazer política contra. Ele não tem que fazer a política da paz, ele não consegue. Ele tem que fazer a política da guerra. Ou seja, o extremista, por definição, seja ele de esquerda, seja ele de direita, ele vive deste confronto, porque sem confronto ele não é nada. Se ele não traduzir a ideia do inimigo, ele não consegue fazer política. Então, por exemplo, Benjamin Netanyahu, a partir das declarações do presidente Lula, sempre buscando a paz, ele tenta construir o tempo inteiro como nação inimiga, tá vendo? Ele é um esquerdista, ele é um inimigo. Por quê? Porque ele precisa disso. Extremista vive do ódio. Extremista vive efetivamente do adversário. Ele não consegue efetivamente construir nada num tempo de paz. Então, é aí que eu volto a afirmar claramente o seguinte: Benjamin Netanyahu consegue combinar nesse momento seu extremismo, seu desprezo pela população civil da Palestina. Ele quer efetivamente transformar a Palestina numa colônia, não num Estado autônomo. Aliás, as suas falas sempre foram nessa linha, seus ministros são alinhados com isso, mas mais que isso, ele utiliza isso como uma estratégia de conservação no poder e de autossobrevivência. Isso é absolutamente evidente, os analistas falam isso o tempo inteiro. E hoje ele está num descrédito mundial pela exacerbação da sua ação na Palestina. Está sendo duramente recriminado. A opinião pública, e nós já antevimos isso, se o Israel responder fora dos meios proporcionais à ação que efetivamente lhe foi imputada, ele vai começar a perder apoio internacional. E hoje ele está tendo manifestações em todo o mundo, em vários países do mundo, em relação a isso. Olha o que ele faz, ele procura polarizar de novo. E aí ele vai polarizar com o Irã. Ele vai atacar uma embaixada em território estrangeiro, esperando uma resposta que ele pudesse se alimentar. Infelizmente, os extremistas são assim. Eles não sabem viver nem buscar a paz. Eles precisam da guerra para se alimentar.